até considerando que eu sou coordenador municipal do IBRAT e também estou dentro do núcleo nacional do IBRAT, e como instituição nós não fomos contatados em nenhum momento sobre esse assunto. Nesse ponto já que eu entrei em contato com o Luciano, mas não sei se vocês sabem, o Luciano está destransicionando, então eu não sei se ele passou a informação para vocês. Eu falo muito com o Léo também, e já tive vários encontros com o Léo, para a gente reunir cada vez mais homens trans para discutir sobre as necessidades, e a gente já marcou milhares de reuniões e os homens trans não comparecem. A gente fez uma roda de conversa, foi quando, Sérgio, a roda de conversa? Foi semana passada, a roda de conversa? No núcleo que tem ali em Santo Amaro. Foram, acho que no máximo uns 5, 6 trans homens. E eu tento reunir, tanto que eu tentei reunir pessoas para o Ministério da Saúde, que eles estão fazendo uma pesquisa, que a doutora Elaine, que cuida lá do HC, ela precisava de 8 homens trans, 8 lésbicas, 8 gays, 8 trans mulheres, 8 travestis, e a única que a gente não conseguiu cumprir foi os homens trans, que nenhum compareceu também. Então, eu estou com um pouquinho de dificuldade de conversar com esse pessoal, já que você, do IBRAT, eu vou pegar o seu telefone pessoalmente e quero muito encontrar com todos vocês e poder conversar. Eu estou conversando com os poucos trans que eu conheço, que a gente fez um grupo no WhatsApp com umas 45 pessoas, e a gente combina de se reunir, e aí vai essas 5, 6 pessoas quando podem. Thomas, o meu diálogo com o militante, né, é constante, população de homens trans, né, inclusive com você, participa de muitas vezes, eu acho que vai participar de uma manhã, né, convidados aí nas Minas Gerais. Então, assim, evidente, é necessário um diálogo com todas as instituições que são representativas, né? Mas, primeiro, uma questão da minha estrutura de campanha. Tá? Tem que ver que o PSOL, o partido, tem uma série de limitações. Né? A minha condição de vida também é extremamente limitada. As pessoas que estão na minha campanha são todas militantes, não tem ninguém pago, não tem nem camiseta. Né? A gente que tem umas camisetinhas, umas moças bonitas. Mas o diálogo é constante. Não houve um diálogo institucional, né? Eu até brinco, porque, dadas as nossas condições, quem está participando de uma campanha, a maior parte de pessoas que estão, muitas, aliás, nem são do partido, né? Mas tem cota para quem está empregado, porque a maior parte das pessoas são desempregadas. Então, tem uma série de dificuldades, né? E mesmo assim a gente tenta sanar isso. Tá? O IBRAT sabe, e eu converso com várias pessoas do IBRAT sobre o meu envolvimento, mas o que eu acho que é importante, para além da questão de um instituto, que é legítimo, não estou questionando isso, é que assim, as demandas LGBT, especialmente das pessoas transexuais, elas são muito objetivas. Qualquer pessoa que está dentro do movimento, militando de fato, sabe o que é necessário para a gente. E no campo da esfera municipal, o fato da gente, o município que cuida, né, recebe a verba da Receita Federal e cuida do SUS. Então, nossa tarefa, né, é ampliar. Quanto tempo tem? Acabou? É ampliar a rede de atendimento, especialmente, né, para cirurgias de harmonização. Então, acabou. E aí, próximo é Artemis? Não? Então, a próxima é Raíssa. E aí, eu queria pedir novamente para vocês colocarem o microfone mais perto da boca para fazer a transmissão, só para ajudar e respeitar, assim, o tempo. Boa noite, meu nome é Margot e eu trouxe aqui
São algumas questões dentro de uma só. Quanto tempo para a resposta? 1 minuto para responder? 2 para a resposta. Tá. Eu vou tentar então focar em 2, para vocês terem aí 1 minuto para cada tema que eu vou abordar. O primeiro tem a ver com a empregabilidade para a população trans. Então, essa questão, inclusive, quem mandou foi a Helena Vieira, lá do Ceará, travesti. Ela quer saber quais os mecanismos que podem ser desenvolvidos para garantir essa empregabilidade. E a segunda questão é como vocês enxergam a questão do acesso à cidade. Eu tenho uma formação em arquitetura e urbanismo. Urbanismo é uma matéria que me chama muita atenção. Eu queria saber como vocês enxergam a questão do acesso à cidade, como vocês enxergam, sobretudo, a questão da matéria econômica, né, que se transformou a nossa cidade, dos espaços públicos, sobretudo da cidade aqui de São Paulo. E achei muito curioso o fato de que você, por exemplo, se disse empresário do ramo imobiliário. Acredito que você tem alguns interesses que se chocam do ponto de vista do público e do privado. Então eu queria saber como você pretende equilibrar essa questão e o que vocês pensam a respeito do direito à cidade. É essa a questão. Com relação, tá começando, professor? Com relação à empregabilidade, a gente tem que pensar o seguinte: uma série de políticas são feitas pelo executivo, não é? Porque cabe ao legislativo a gente pressionar, especialmente, né, no momento de votar a lei orçamentária do município, né, mecanismos de geração de renda para essas pessoas, na forma de empreender seus negócios, portanto, facilitar um crédito, né, com juros fáceis, né, baixíssimos, diria até fundo perdido, né, e, de outro lado, a questão de formação de qualificação. Um transcidadania insuficiente, porque ele não qualifica para o mundo do trabalho. Tá? Em relação ao acesso à cidade, tem bandeiras da gente, históricas da Erundina, né, e uma que eu defendo é a questão do passe livre, e a questão de repensar a licitação do transporte público. Não pode se fazer um transporte público para 40 anos, uma licitação de 40 anos, mas sim uma licitação que atenda os interesses da cidade e que entenda que a cidade está se transformando. Tá? O transporte público é fundamental para isso. A gente também repensar o transporte para que não seja mais radial, mas que as pessoas possam circular entre os bairros e que os bairros também, especialmente da Zona Leste e da Zona Sul, tenham regiões de geração de emprego, enfim, para que as pessoas possam, onde elas moram, trabalhar. E para isso a gente tem que combater, enfrentar o interesse econômico da especulação imobiliária. Pode começar? Bom, em relação à cidade, existe hoje empresas que fazem troca de lâmpadas para LED e existe uma economia de 60% do que se gasta hoje com luz. E eu acho que essa economia pode ser utilizada no transporte público, assim como a Luísa falou, porque a gente não vai conseguir andar dentro da cidade se a gente não tiver um transporte público digno, realmente com preços acessíveis, as pessoas podendo transitar dentro dos bairros, de um lugar por outro, talvez às vezes até sem você ser cobrado por isso. Então, eu sou a favor disso, dessa economia que a gente vai fazer com a iluminação, a gente poder investir em transporte público, que eu acho que é o principal fora do Brasil, isso funciona demais. Com relação à questão dos transexuais, esse centro que eu fui conhecer lá em Santo Amaro, ele, deve ter uns 600 metros de área construída lá e vazio. Ninguém nem passa lá na porta. E ele é feito para o público LGBT.
Então, eu acho que está faltando divulgação. Lá eles têm empregos que eles oferecem para pessoas transexuais. Eu conversei com a psicóloga de lá e ela me falou: eu não tenho pessoas para poder indicar para trabalhar, porque eles não ganham daqui. Então, não sei se é uma falta de divulgação da parte deles, da prefeitura. Eu ainda não entendi a logística de montar um negócio e ele não ser utilizado. Tem almofadas lindas, tem uma decoração linda, e investiram isso não sei para quê, porque não pode do meu público. A gente precisa divulgar melhor esse local para que as pessoas sejam atendidas lá por psicólogos, endocrinologistas à disposição e emprego também, para eles oferecerem lá que eles têm. Raíssa e em seguida Leonte. no colégio da idade de fora, e a primeira vez que eu fui fazer trabalho, e também como projeto pessoal, também como projeto de popular, aliás, como pessoal. Eles poderiam falar que a gente é aqui, que a gente vai falar sobre projeto pessoal de estado de gênero, que é uma coordenação científica social, consciente, de diferença. Um debate rápido, bem rápido. Eu sinto que hoje a gente tem muitas pessoas que podem sair sinceramente, meio na produção, meio no respeito à seriedade que eu estaria alcançando. Também, eu pensei que ninguém estava utilizando esses elementos de resposta. E a minha pergunta eu gostaria uma coisa que eu tenho muito na cara, muito trabalhador, e também, eu estava fazendo na parte, eu também tenho uma respeito personalizada, como auxílios, os cursos, mas eu acho que você não está falando sobre o que já está fazendo, e eu também em relação ao recorte, transexualidade, pessoas trans, homens trans, pessoas não binárias, travestis e educação, como vocês pretendem agir isso em relação a propostas concretas? Eu sou a favor de cotas. A minha resposta é essa. Eu sou a favor de cotas. Como chegar lá? Eu sou a favor de implantar cotas para transexuais. Pública, privada, eu acho que todos têm que receber os transexuais. Todos têm. No metrô. Vai ter a educação de gênero que eu quero implantar nas escolas, que perguntei para a Elisa como educadora que faixa de idade que ela acha que é bacana, e aí a pessoa já tem essa educação, mas ela vai ser respeitada com o nome social dela e ela vai poder atingir a universidade. Aí só para completar, eu não vou mudar meu jeito para agradar ninguém, meu jeito é assim mesmo. Bom, primeira coisa, quanto ao nível do debate, eu também lamento. Poder levantar um pouco. Né? Mas, primeira coisa, educação é um direito garantido pela Constituição, então não se trata nem de cotas, né? Se trata de investigar quais são as causas, né, da exclusão, especialmente da população transexual e travestis. Tá? E a questão é como permanecer na escola. A gente tem um ambiente escolar, primeiro que é um ambiente repressor, pela própria origem da escola, como ela funciona. Muitos professores não têm formação adequada, não sabem a distinção de identidade de gênero e orientação sexual, né? Por uma série de motivos, tem uma série de problemas de educação. Né? Até tenho em mente que o partido que está aí no governo está quase tanto tempo com Fidel Castro, ficou em Cuba, olha que coisa. E isso que a gente está vivendo é fruto, então, de uma política de desmonte da escola pública. Né? Então, tem uma escola pública que não funciona, que é excludente. A gente tem que educar a sociedade, para que as pessoas transexuais possam entrar. Né?
Então é todo um processo de politização, de informação, né? Não é algo que alguém com uma vontade específica vai lá e faz. A gente precisa de militância, precisa de movimento social pressionando, a gente precisa de pessoas na política institucional que sejam de fato envolvidas com isso. Né? Então, assim, é uma coisa de processo. Não vai chegar lá alguém, tampouco numa legislatura, e vai mudar isso. Ainda mais numa conjuntura como a nossa, né, como eu disse, extremamente conservadora e que estão nos atacando de todas as maneiras possíveis. Tá? A nossa existência é resistência. Tá? Evidente, eu acho que isso aqui é um marco, e quando você fala da questão de pessoas LGBT não estarem representadas aqui, eu sou uma mulher lésbica, né? Eu falo como mulher lésbica, né? É importante lembrar isso, e eu acho que o destaque para a questão transexual é porque, pela primeira vez, como diria, né? Pela primeira vez na história, a gente tem pessoas que são transexuais e estão disputando o legislativo da cidade mais rica do país. Tá? Então isso chama atenção. Isso acaba chamando atenção e a população mais vulnerável da população LGBT. Obrigada, Vida. Eu queria reforçar novamente a importância da gente respeitar as regras do debate. O de Rocha e a Agatha é a próxima. Boa noite, Tami, boa noite, Vida. A minha pergunta, na verdade, era dividida em duas. Eu queria saber, queria que vocês resumissem o que vocês pensam do deputado Jean Willis, que abertamente se declara gay na bancada, no caso da Câmara dos Deputados. E, no caso, gostaria que vocês falassem sobre misoginia, que é um assunto extremamente grave. Eu aqui, representante das mulheres, posso dizer que diariamente as mulheres sofrem por isso. Agora nós tivemos a possibilidade de sair, de pelo menos poder descer dos ônibus às 10 da noite. Queria saber o que vocês pensam a respeito se vocês têm algumas propostas que possam ajudar, que pensem nas mulheres, além dos trans, que também estão, as trans, no caso, também sofrem com a misoginia. Olha, primeira coisa que eu separo, até aconteceu aqui, na hora que eu tirei foto com o Tami, ele perguntou, você não acha que vão tirar foto comigo? Eu acho importante a gente separar as relações pessoais e entender projetos políticos e posições políticas que a gente está disputando ideias. Isso contribuiria muito no cenário, um pouco da democracia que a gente tem. Né? Não é porque ele está no mesmo partido que há total concordância, e ainda mais, né, no movimento LGBT, que a gente sabe que há uma grande fragmentação, uma série de tensões ali, né, ele tem as posições dele e são próprias da democracia. Né? A única coisa que me deixa triste é ele estar sozinho, recebendo cusparada de pai e de filho, né, sendo atacado diuturnamente por pessoas homofóbicas e tudo mais, transfóbicas, por aí vai. Então ele precisa de companheiros lá e ele não é o único representante. Espero que no futuro próximo a gente possa ter muito mais gente lá. Tá? Com relação a combater a misoginia, aliás, me veio aqui um tema, né, que até eu queria se aproveitasse na tua resposta, ou você chegou a retificar seus documentos, porque, se caso contrário, você entra na cota feminina, e isso facilita o teu partido a ter mais homens concorrendo. Se você tiver muito voto, você vai levar mais homens. E eu não entro na cota feminina, né, eu entro como homem. Tanto é que eu fiz uma fala no Ministério Público Federal e hoje à tarde eu estava conversando com o procurador do Tribunal Regional Eleitoral para que essa briga seja levada adiante e a gente possa, então, ser incluída como mulheres transexuais, como mulheres. Né? Evidente que o combate à misoginia, a gente tem que passar por uma série de coisas. Né? Educação? Mas não só, porque a sociedade não se faz só de escola, ainda mais essa escola que a gente tem. Eu acho que um dos mecanismos fundamentais é tentar enfrentar o monopólio midiático, né? Essa meia dúzia de famílias que reproduzem cotidianamente, até as pessoas transexuais que não aparecem na televisão, vão atrás da Constituição, alguma coisa assim. Né? Pessoas negras estão no lugar da faxineira, por aí vai. Então a gente tem que criar mecanismos, especialmente no campo do audiovisual, para fomentar a produção pela cidade, para que as pessoas possam produzir quem elas são e terem acesso
para saber da sua existência também. Que é nenhum processo de politização para que as pessoas possam se ver e transformar a cidade. Bom, em relação a como eu entrei candidato, o meu partido separou uma vaga de homem para mim e eu entro no gênero masculino. Ainda não retifiquei meus documentos, mas já tenho uma liminar para isso. Então eu entro na cota masculina do meu partido conservador. Eles me aceitaram como homem, que sou. Em relação a Jean, eu não o conheço como pessoa, mas acho que em alguns momentos ele deixa um pouco a desejar para o público LGBT, mas ele é um só lá dentro. Porque ele é um só lá dentro, ele não vai conseguir fazer muita coisa. A gente tem que se unir ao invés de se engalfinhar para ter cada vez mais LGBTs lá dentro, para ele poder ter uma voz ativa, senão ele realmente vai tomar umas paradas e eu não acho isso justo. Tem que ter mais pessoas lá com ele para ele poder fazer as coisas funcionarem. E a outra pergunta qual que é? Sim. No meu ponto de vista, a educação, sim, tem que ter uma educação, porque as mulheres de antigamente criavam homens machistas. A minha família é uma família de policiais que realmente a grande maioria são machistas. Então acho que vai da educação, sim, e segurança é o principal, para as mulheres não passarem pelo que elas passam. Agora é a Agatha e Giovana. Opa, meu nome é Agatha, sou de Alda, Zona Leste. Bom, já é claro que a polícia militar nos oprime, entendeu? E eu queria saber se vocês têm algum tipo de proposta, um mecanismo para lidar quanto ao cárcere, que a gente ainda é levada, eu para o cárcere masculino e quantos homens trans aí que vão para o cárcere feminino. Eu queria saber se vocês têm propostas, quais são os mecanismos que vocês vão estar trabalhando nesse tema ao cárcere. Eu acho que é utopia falar que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Não dá para mudar a Constituição. Então, mais uma vez, eu digo e repito que temos que unir forças e ter cada vez mais pessoas lá dentro, porque uma pessoa só não vai conseguir mudar a Constituição. E aí eles alegam que estou conduzindo um homem, estou conduzindo uma mulher, e eles não respeitam quem a gente quer ser, quem somos. Então, quem somos? Eles não respeitam, até por questão de educação, mais uma vez, que eles não foram educados para respeitar. Então, o que não vi? Sou filho de policial, meu pai é policial civil, não é militar, então não conduz ninguém para a delegacia. Policial. Não? Agatha, eu sempre procuro separar o espaço privado, o espaço público, o espaço do campo da ética, o espaço do campo da política. Né? É importante que a gente possa... Isso aqui é um processo já de politização, de formação, de educação, portanto não é só na escola. E me veio agora uma imagem do período do nazismo alemão. A gente tem que ter em mente que pessoas nazistas do exército, aqueles que matavam, eram excelentes pais de família. Né? Então, isso acontece muito aqui. Pessoas que praticam extermínio, provavelmente esse justiceiro que tem aqui deve ser um pai de família. Tá? Agora, quanto à sua questão, é uma questão da esfera estadual. Entendeu? Tem coisas que não cabem ao município, especificamente a questão do sistema prisional, dessa divisão. Tá? O que eu posso te falar, eu tenho no meu horizonte que eu gostaria de fazer era acabar com a Guarda Civil Municipal,
que foi criada a princípio para guardar o patrimônio público e ela serve só para exterminar, especialmente as travestis. Né? Era uma verba que a gente poderia usar para formar muita gente. Né? Então, a gente tem que pensar mecanismos dentro da esfera do município que a gente possa promover a cidadania dessas pessoas, e promover a cidadania, ter acesso ao emprego, ao trabalho, à educação, né, à informação para ser politizado. Inclusive, saber dos seus direitos para poder exigir de alguma forma. E a nossa população está sempre em estado de vulnerabilidade. Tá? Esse é um debate que eu já fiz, inclusive, com o major da FEM, uma audiência sobre segurança para travestis transexuais. Né? Não há interesse, apesar da culpa da polícia saber muito bem o que se faz hoje em dia de enxugar gelo. Tá? Tem que buscar meios dentro do município. Giovana, tinha uma pergunta e agora Feliz. Boa noite, meu nome é Giovana, primeiramente parabéns. Poderiam representar os LGBT na Câmara, já sabendo que o Câmara me disse que não pode responder por ninguém sem por si próprio. E eu gostaria de saber quais são os seus planos para moradores LGBTs em situação de rua. É o mesmo para qualquer morador de rua, que eu acho que não tem que ter distinção de pessoas. Eles moram na rua do mesmo jeito. Moram na rua do mesmo jeito. A prefeitura tem um acolhimento para essas pessoas e que, no caso, a grande maioria não quer ficar no acolhimento porque tem que cumprir horário, tem que cumprir regras e eles preferem ficar na rua. Eu fui entregar comida e cobertor para essas pessoas no pátio do colégio e no dia seguinte a gente tinha bastante LGBTs, a gente conversou com eles, tem até um casal que mora lá num determinado lugar que eles moram juntos e eu conversei com eles exatamente porque que eles estavam na rua naquele frio, se eles não tinham casa, o que tinha acontecido, conversei com eles. E eles me contaram que decidiram sair de casa, que tinha casa sim, que os pais aceitavam eles sim, não era uma questão de terem jogado eles na rua, mas que eles usavam drogas e que eles queriam ficar na rua por conta disso. E aí acho que já não é questão de ser LGBT, aí já são usuários de droga. Eu moro na rua, já morei num acolhimento, só que eu sou uma mulher trans, sou uma mulher casada, um homem hétero, e pra mim um acolhimento não dá, porque eu não posso ser agredida por beijar meu marido num local onde tem só hétero. Existe outro tipo de agressões também, né? Ou só com travestis, com transexuais? A maior parte, porque eu acho que o debate é LGBT, né? Não, entendi, mas só acontece com eles? A maior parte, tivemos que tomar banho num banheiro cheio de homens. Lá não é respeitável você poder usar o banheiro feminino? Gente, desculpa, mas eu estou perplexo. Estou vendo um grau de desumanidade e de irresponsabilidade com a vida de muita gente. Tá? Porque boa parte dos moradores de rua são LGBT. Eu moro aqui no centro e eu estou tendo uma sensação de que está aumentando a população de rua, ou seja, a gente sabe quem paga a crise, e é muito perverso dizer que a escolha individual sai desse campo do mérito, da ética, da mera escolha, tá? Dessa criminalização porque usa droga, o que é droga, a gente pode discutir sobre isso, eu adoraria, tá? E as consequências disso. A gente está falando de uma coisa que você falou de albergues, né? Albergues, as pessoas têm que sair 5, 6 horas da manhã, muitas vezes, quando trabalha com reciclado, não pode ter onde deixar o carrinho, agora foi aprovada a questão de levar o cachorro. O ex-prefeito que está aí, ele fez um remendo lá no albergue da Zacnac, né? Colocou no galpão do meio, jogou as pessoas transexuais ali que estavam sofrendo uma série de violências, né?
Aliás, eu vou lá dia 17 conversar com o pessoal. Então, assim, é a população, dentro da população de rua, que é mais degradada. Tá? É essa população que merece e precisa um maior número de apoio. A gente tem que começar a pensar na sociedade, gente, nas pessoas, como sendo dotadas de um princípio de dignidade humana. Toda pessoa tem que ter o direito à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, trabalho. São coisas para você construir uma pessoa digna. Se ela escolhe fazer isso ou aquilo, isso não merece destruir a vida de nenhuma pessoa. Né? Eu moro numa região que tem essas pessoas, especialmente as travestis, sofrem uma violência brutal e não há interesse. Há arremedos e verniz para se vender em eleição. Tá? Obrigada a todos que... Tem a última né? A última pergunta é da Artemis, e aí então a gente... A Artemis, e desculpa. E depois a gente vai partir para as considerações finais. Bom, primeiramente, como já falaram para a Temer 2 vezes, volta de uma. E eu queria perguntar a opinião de vocês dois. Quem que é a maior ameaça para a população LGBTQ na política? A gente vê em jornais como o Estadão, Folha, os comentários, principalmente em notícias políticas, o pessoal dando muito apoio e seguindo muito a opinião do político X, político Y. E eu queria saber, na opinião de vocês, quem que é a pessoa mais perigosa para a nossa população no momento? Só uma coisa, uma pessoa ou uma instituição, quem que é a maior ameaça na política para a gente? Na minha opinião, a maior ameaça que a gente tem somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque realmente é isso que acontece. Vocês ficam curtindo entre vocês e a gente não se une. Ao invés da gente se unir, conversar e saber o que podemos fazer juntos, não. Aí fica feministas raros, temos homens no outro lugar, machistas no outro lugar, enfim, fica cada um no canto, mas todo mundo se unir por um certo comum, que é o ser humano. É o ser humano que tem que ser avaliado, e não a gente ficar colocando cada um no seu canto e não ficar brigando com os outros. Esse é o meu pensamento. Então, eu novamente, nessa linha do que eu venho falando, né, não adianta, porque se a gente escolhe uma pessoa para ser o mal, a gente está reproduzindo uma mentalidade de época que as pessoas escolhem um inimigo. Né? Tem que tirar o inimigo, seja ele o capiroto, a transexual, o Temer, não só o Temer. Então a gente tem que pensar de maneira estrutural. A gente tem um poder econômico, né, especialmente do sistema financeiro, e no caso, como a Margot lembrou muito bem, no caso da cidade, da especulação imobiliária que vem produzindo com essa gentrificação, de expulsar as pessoas das periferias. Uma das coisas que é o grande câncer da nossa sociedade, já falei aqui, que é a questão da concentração dos meios de comunicação, a propriedade privada dos meios de comunicação. Assim, ou seja, a gente tem uma série de lutas para empreender. Não adianta escolher um. Se a gente escolhe um, ele vai ser abatido, vão surgir outros com planos mirabolantes, vão entrar por dentro e vão destruir e tal. Enfim, não é assim. A gente tem que ver justamente desmascarar o discurso ideológico que apaga as contradições da sociedade, né? Que culpabiliza as pessoas mais vulneráveis, que transforma as pessoas que sofrem violência nas responsáveis pela própria violência que sofrem. Se sentir culpado. Né? Então, assim, a gente tem que desafiar o poder econômico. Né? De fato, a esquerda precisa se unir, precisa. Né? Eu falo isso para o meu próprio partido. Tem uma série de tensões internas. E é um momento histórico, e se a gente não se unir, aí não é qualquer se unir, tem uma questão política por trás disso, né? É se unir em torno de um projeto, se unir em coisas básicas, respeito à Constituição, respeito à dignidade humana, como a ONU coloca,
um Pacto Sujo da Costa Rica, enfim, o que a gente tem que fazer é combater em diversas áreas, porque o inimigo, o pior inimigo não é aquele que é visível, que é visível é a testa de ferro. Geralmente, na direita, eles pegam os piores para colocar de testa de ferro. Eu queria fazer as perguntas, e agora a gente passando para o final desse debate, a candidata e o candidato vão ter 5 minutos para as considerações finais. Estou aberto para vocês. Vocês vão responder uma pergunta, querem mais tempo para responder uma pergunta, falar do projeto de vocês, ou deixar um questionamento no ar. São 5 minutos abertos para cada um de vocês, para vocês usarem eles como vocês acharem melhor. E aí, eu vou deixar os meus minutos para a Luísa, que o meu discurso é raso realmente, e eu deixo para fazer na prática, ao invés de ficar falando o que eu quero, o que eu vou, que, né? Quem me fala nada faz. Então, é esse o meu pensamento e é assim que eu vou seguir. Como eu sempre fiz na minha vida, com atitude, eu conquistei tudo que eu conquistei até hoje. E é assim que vou fazer. Se deixar usar o tempo. Vai ser assim que Não, por causa dos outros debates. Né? Aliás, começar por isso. Né? Questão de respeito às regras e às leis. Né? A questão não é ser meramente legalista, mas é entender que a gente está participando de um processo do legislativo. O legislativo é o poder que faz as leis. Né? A divisão dos poderes em 3 cumpre um papel central, por quê? Porque o Estado, seja prefeitura, Estado, prefeitura, Estado ou União, só pode fazer aquilo que tiver uma lei que obrigue ele a fazer. É diferente dos cidadãos, né, das pessoas individuais. Nós podemos fazer o que bem entendemos, desde que não tenha nada que nos proíba ou obrigue a fazer outra coisa. Portanto, né, a discussão sobre o legislativo e saber dessas candidaturas é fundamental, por isso que esse debate vai se ampliar, ainda mais para as minorias, para as pessoas que não têm espaço em TV, como vai ser no meu caso, né, que a gente possa trazer e expor um trabalho que não é individual, mas que é um trabalho coletivo e que tende, eu acho que com essa exposição a gente consegue aglutinar mais gente, porque a gente vive também um momento que é uma fragmentação total, as pessoas estão se interessando por política, querem participar da vida política, não encontram muitas vezes espaço, seja porque não se sentem representados por encontro espaço em certos movimentos, ou porque os partidos já não estão atendendo aos interesses e anseios da população, lembrando que isso não é uma coisa específica do Brasil, isso é global, né? Então, a gente tem um papel a cumprir aqui. Né? Entrar no legislativo é produzir leis de interesse da população, construir uma cidade que seja a cidade das pessoas, a cidade das mulheres, a cidade das pessoas LGBT, a cidade das pessoas negras, portanto, a cidade daquelas pessoas que nunca puderam circular por ela, que tem horário, que tem lugar, e que tem função para ocupar nessa cidade, e que esses lugares, essas funções e esses horários não são postos por nós, mas por uma elite econômica que age segundo interesses que são extremamente excludentes e perversos para toda a sociedade. Não é? Eu quero que as pessoas tenham em mente, eu gostaria muito, se tiver a oportunidade de falar que o meu gabinete fosse no térreo, tivesse uma bancada para toda pessoa que pudesse chegar ali, já encontrar, para a gente dar um sentido de coisa pública para essa que é chamada de Casa do Povo, não é chamada de Casa do Povo aleatoriamente. Né? O povo não é o outro, assim como as pessoas trans não são o outro, né? Somos nós. Discutir transexualidade é discutir as normas de uma sociedade e que fazem mal para as pessoas, para toda e qualquer pessoa. É uma violência estrutural da sociedade. Né? E a gente tem que ter em mente que a gente está cumprindo uma tarefa histórica, que não é uma tarefa individual,
A gente tem que atuar coletivamente. No caso de uma série de políticas, eu acho, específicas, de demandas específicas, especialmente para a população LGBT, né, a gente tem uma clareza das demandas. O que é fundamental fazer? Porque não dá para fazer política pública sem isso. É fazer um censo da população, especialmente da população trans, para saber como atender essa população. Não dá para tirar planos mirabolantes e inventar coisas em cima da hora. Né? E quando a gente fala em educação, estava discutindo isso hoje, eu acho que para mim é central. Educação não é remédio, educação não é barato, não dá para trocar bala por giz. Educação é investimento, é caro, e a gente tem que cair com toda a nossa força no campo da educação. Né? Discutir educação vai para além da questão de sala de aula ou de aprovação de meios exteriores que avaliam o que a gente faz. Né? A gente tem que buscar construir um projeto coletivo que a gente possa ocupar as escolas. Os estudantes secularistas foram um grande exemplo de como que as escolas devem começar a funcionar, as demandas e as discussões. A gente tem que usar toda essa energia para ocupar a política institucional, que é um dos lugares em que a política se realiza, não é o único, mas é um dos lugares centrais para a gente justamente produzir essas leis que transformam a sociedade. Lembrando que nós estamos aqui, nós somos de esquerda, né? Nós sempre fomos minoria nesse país, e não por vontade das pessoas, mas porque é histórico, é estrutural, a misoginia, o machismo, o racismo, que até hoje a gente paga um preço altíssimo. Né? Transformar isso aí é uma luta para além da nossa vida. E estamos juntos. Agradecer mais uma nossa muito legal. Agradecer novamente ao Tami e a Luísa por terem aceitado esse convite. A gente vai seguir com uma série de debates aqui, a princípio serão mais 3. O próximo é o recorte racial, políticas públicas para negros e negras, e a gente vai estar aqui conversando então na semana que vem, no mesmo horário. Como o Belchior, também para candidata do PSOL, da UNEGRO, e militante do governo negro, e com o Fernando Roder, que ele é dirigente do MDL, e ele também é um negro, e aí a gente vai trabalhando essas políticas, novamente com algumas opiniões divergentes. Por isso a importância da gente ser tão chato com as regras, para a gente conseguir colocar as pessoas para conversarem entre si de maneira justa, ética, não sei como dizer, mas é isso. Semana que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário, às 8 horas, aqui no Teatro de Guariba, às 19, com o mesmo formato de debate, com o Bruno Belchior e o Fernando Roder. Todos estão convidados. Thank you.